Bem-vindos a mais um Tempo Equipar. Este tempo que nós temos trabalhado algumas coisas que nos edificam, que trazem para nós capacitações. E estamos nessa série sobre gestão das emoções. Já falamos o que é gestão das emoções e estamos agora falando de algumas dicas que nós podemos aplicar em nossa vida com a ajuda do Espírito Santo, para que as nossas emoções possam ser realmente um tempo onde a gente possa administrá-las com sabedoria. E você sabe, Deus quer nos ajudar. Já falamos um pouco sobre autocontrole, já falamos sobre autoconhecimento e demos algumas dicas do que a palavra de Deus nos ensina no livro de Provérbios sobre como nós podemos nos atentar para as nossas emoções. E hoje, uma das dicas que nós gostaríamos de compartilhar com você em tempos pandêmicos, como nós precisamos desta dica sendo aplicada em nossas vidas. Nós vamos falar um pouco hoje sobre automotivação. Parece que o nome é um pouco até estranho e até talvez pensarmos que entra pelo caminho do positivismo. Não tem nada a ver com isso. Nós temos que entender o que é nos automotivar dentro daquilo que nós cremos que somos. Automotivar não é negar as nossas adversidades, não é negar as nossas lutas, as nossas dores e nem a nossa humanidade. Como nós temos falado aqui sobre gestão das emoções, uma das coisas muito importantes é nós reconhecermos os nossos sentimentos, que somos um ser trino, somos um espírito, que temos uma alma e habitamos num corpo. E na nossa alma transcorrem os nossos sentimentos. E por isso nós precisamos compreender cada dia mais a nossa própria alma e os nossos próprios sentimentos. Então, automotivação seria um tempo de nós entendermos como nós podemos realmente estarmos nos estimulando para enfrentar as adversidades da vida. Mas eu queria te citar 2 textos bíblicos e mostrar para você que esse é o caminho que Deus nos ensina sobre automotivação dentro da palavra de Deus. Olha o que diz em João, capítulo 16, versículo 33, palavras de Jesus. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aonde nós encontramos aqui automotivação? Observe que Jesus, possivelmente naquele cenáculo, quando está ensinando todas as coisas, está falando sobre o Espírito Santo e está falando a discípulos que estão aparentemente abalados. Você já esteve abalados? Era como se fosse uma pequena despedida e os corações deles estavam um pouco entristecidos. E Jesus então entrega esta palavra, mostrando para eles aonde eles encontravam paz e aonde eles teriam que se realmente colocar numa posição de acreditar que apesar das lutas e das aflições da vida e das aflições deste mundo, ele, Jesus, já tinha vencido. E por isso nós poderíamos colocar o nosso coração em quietude. Aonde nós encontramos aqui uma automotivação é quando nós falamos a nós mesmos, quando trazemos à nossa memória aquilo que Jesus já fez por nós, aquilo que Jesus prometeu para nós. Quando o nosso coração está muito aflito, quando o nosso coração está muito sobrecarregado, quando o nosso coração está tomado de alguns sentimentos assombrosos, é necessário se automotivar. Como?
dizendo o que Jesus disse, falando o que Jesus falou, promovendo a nossa mente ao nosso coração, as promessas que Ele nos deixou. Queridos, o dia que nós estamos vivendo, nós somos bombardeados para desanimarmos. Nós recebemos notícias diárias, nós recebemos muitas vezes situações que chegam até nós que nos jogam para baixo. São notícias que falam de pessoas que se foram, perdas. Às vezes, situações aonde enfrentamos em relação à família, quem é pastor, às vezes em relação à igreja local. E muitas vezes vêm aqueles pensamentos: você não vai vencer, você não vai superar, você não vai conquistar. Veja só, as pessoas estão te deixando, as pessoas não estão contigo. Então nós temos que, de dentro de nós, Deus habita dentro de nós. A nossa automotivação está no Espírito Santo. Trazermos que em nós habita aquele que verdadeiramente venceu todas as coisas. Se automotivar é entender a fé que carregamos, o Deus que carregamos, a glória que carregamos. Muitas vezes em nossas vidas, aquele espírito de abatimento, aquela autoestima vai para baixo e nos sentimos rejeitados, abandonados. Parece que ninguém dá a importância para nós. Por isso nós devemos nos levantar. Ouça essa dica. Verbalize aquilo que você crê em Deus. Por isso Jesus está dizendo: no mundo vocês vão passar aflições, mas tenham bom ânimo. O bom ânimo aqui é entender quem somos. Paulo nos afirma dizendo que todas as coisas já passaram e que agora nós somos uma nova criatura. Tudo se fez novo, nós somos alguém que realmente nasceu para Deus. Isso não é uma mensagem triunfalista. Essa é uma mensagem de nós entendermos que apesar das adversidades e lutas que enfrentamos e desânimos que passamos e tristezas que temos, nós temos um Deus que velará por nós. Então nós temos que nos lembrar constantemente o Deus que servimos, a quem servimos, com quem estamos caminhando. Ouça esse texto também, que é tão conhecido nosso. É Deus mostrando para um homem, diante das adversidades e das conquistas que ele teria que realmente ter na sua vida e as lutas que ele enfrentaria para até substituir um grande líder e dar seguimento à sua liderança. Em Josué 1:9 está escrito assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O que é isso? É Deus motivando Josué. Josué, não tenha medo. Josué, levante a cabeça. O desafio que está diante de ti, ele teria que conduzir aquele povo à terra prometida. E ele teria que ser alguém muito automotivado, crendo no que Deus estava falando para ele. Como estão as tuas emoções? Como estão os teus embates emocionais? Como você se sente hoje? Nas últimas edições nós falamos como nós podemos administrar as nossas relações humanas. Mas ouça uma coisa que eu vou te falar. Nós precisamos também administrar o nosso próprio relacionamento conosco mesmo. Precisamos nos conhecer. Precisamos detectar quando algum abatimento está tentando entrar no nosso coração. Ei, meu querido, deixa eu te falar profeticamente. Levanta o teu rosto. Começa a declarar aquilo que você é em Cristo. Começa a profetizar aquilo que você tem recebido da parte de Deus. Proclame a palavra de Deus sobre essa situação. Proclame aquilo que Deus tem gerado no teu coração. Se automotive. Conheça que você realmente tem suas debilidades. Passa a luta, passa a angústia, passa a tristeza, passa a raiva. Porém, este é um Deus que nos diz: não temas, não te espantes. Vai para cima, vamos para cima, como diz certas expressões, vamos para cima, campeão. Levanta essa cabeça, levanta o seu ânimo,
proclame todas as verdades que têm vindo ao teu coração. Automotivar-se não é apenas falar jargões de otimismo ou positivismo. Não, é declarar os decretos de Deus sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre nossos ministérios. Pastor, você que está me assistindo agora, levante a sua cabeça. Olha os desafios pastorais que estão diante de ti, o privilégio de pregar a palavra de Deus, alguém que foi escolhido, alguém que foi ungido, alguém que foi chamado. Talvez você está olhando apenas as circunstâncias que estão diante dos teus olhos. Deixa eu te dar uma dica. Muitas vezes, quando eu estou me sentindo muito abatido, quando as lutas parecem que são maiores do que eu posso superar, eu começo a trazer à minha memória e eu começo a fazer uma oração que eu aprendi em um livro chamado Nem Uma Hora. E aquele autor dizia assim, que quando ele estava em certos momentos tão de abatimento, ele começava a orar da seguinte forma. Ele começava a agradecer a Deus tudo o que aconteceu desde a sua conversão. Como Deus o alcançou, como ele foi salvo, como a família dele foi salva, como ele foi chamado para o ministério, como Deus operou milagres, como Deus deu provisão. E ele começava a verbalizar na sua oração os milagres que Deus tinha feito. Ele, na sua escrita, no seu livro, dizia, quando ele entrava naquele momento tão abatido, tão deslocado, se sentindo um nada, e depois dessa oração, ele se levantava e dizia, eu posso estar me sentindo assim, mas o Deus que habita em mim já fez tudo isso e fará novamente. Essa é a automotivação ao nosso coração. Pare um pouco, pense um pouco em tudo que Deus fez desde o início da sua caminhada com Ele. Se automotive em cima disso, porque a palavra de Deus nos diz em Hebreus 13:8, Ele é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Esse é o lema da Igreja Quadrangular. Nós cremos num Deus vivo, nós cremos num Deus que opera. Hoje podemos passar por uma dor, por uma decepção, por um desânimo, por uma angústia, por uma enfermidade. Porém, vamos automotivar o nosso coração naquele que venceu a morte, naquele que ressuscitou ao terceiro dia, naquele que nos promete que voltará e naquele que tem feito tantas coisas extraordinárias no nosso dia a dia. Como nós gerimos as nossas emoções em dias tão turbulentos. Olha o que Davi disse, por que estás abatido, ó minha alma? Por que estás tão triste? Espera em Deus e ainda o glorificarás. Ele via todo o abatimento da sua alma, porém, ele dizia para a sua própria alma, ele dizia para si mesmo, é assim que nós devemos fazer, nós devemos dizer assim, Lael, levanta a cabeça, este é o teu Deus que está te esperando no teu amanhã, e o teu amanhã é um amanhã de milagres, é um amanhã de manifestações do poder de Deus, é um amanhã em que Deus estará contigo te dando todos os livramentos. Automotivação pelo Espírito Santo. Não deixe o teu rosto decair. Levanta a sua cabeça. Nele e por ele nos movemos. Paulo diz uma coisa, não que eu tenha alcançado, quando ele fala da sua corrida cristã, mesmo aprisionado, numa prisão, ele dizia que não que ele já havia alcançado todas as coisas, mas ele se automotivava, dizendo, lá dentro de uma prisão, eu corro para o prêmio de uma soberana vocação em Cristo Jesus. Como um homem que está preso pode correr? Ele está preso, ele está lá vivendo dias difíceis, porém ele estava automotivando o seu coração. Essa corrida não terminou. Deixa eu te falar uma coisa, pelo Espírito Santo de Deus, essa corrida ainda não terminou. Esta batalha ainda não terminou. O Deus de todas as guerras está conosco. O Senhor, que é general de todas as batalhas, que treina as nossas mãos para a guerra, Ele está conosco. Automotive o seu coração. Esse nosso Deus é lindo, esse nosso Deus é maravilhoso. O dia vai brilhar de novo.
talvez alguns dias nublados, alguns dias difíceis de serem trabalhados em nossa vida, mas vamos declarar isso, vamos trazer ao nosso coração aquilo que nos traz esperança. Jeremias, diante de todo aquele caos que Jerusalém estava, em Lamentações capítulo 3 ele nos diz: quero trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. Vamos orar, eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida neste dia. A alegria do Espírito Santo é a nossa força. Oremos. Pai querido, nós não estamos aqui promovendo uma mensagem de triunfalismo. Nós cremos, Senhor, que Tu és o nosso Deus, que apesar das lutas, que apesar das angústias, que apesar dos cercos, que apesar das guerras que enfrentamos, Tu és o Senhor que nos abençoa. Motivamos o nosso coração em Ti. A nossa fé está em Ti, a nossa esperança está em Ti. Em Ti, Senhor, somente em Ti. Nossos olhos estão postos em Ti. Nos ajuda, Senhor, a entender, a falar ao nosso coração, a falar a nós mesmos os decretos da Tua palavra para cada um de nós. Abençoa a cada um nesta hora, no precioso e poderoso nome de Jesus. Amém e amém. É isto aí, meu querido. Automotivação na palavra, no relacionamento com Deus, no relacionamento com o Espírito Santo. Nós te aguardamos para a próxima edição do nosso Equipar. Não perca, porque a palavra que temos para a próxima série será algo que vai mexer muito com você, vai sair um pouco de nós e vai nos levar aos nossos relacionamentos interpessoais. Que Deus abençoe você abundantemente, em nome de Jesus. Se inscreva conosco em nosso canal, dá aí o seu like, compartilhe e não esqueça aí de tocar no sininho para que você receba as notificações do nosso canal. Deus te abençoe.